Oi, galera, vamos falar de um assunto sério hoje, tá ok? Vamos falar sobre obsessores, eguns, espíritos como incubos, súcubos e outros aí dessas vertentes, tá ok? O que são incubos e súcubos? Vamos começar por este tópico, tá? Que só isso já dá um tremendo de um vídeo. No geral, o que são eguns? Eguns são todos os mortos, ok? Dentro de um sentido espiritual voltado para Umbanda, para Candomblé, para Nação Afro, para Batuque, quem trabalha dentro dessas vertentes, tá? Quem atua dentro dessas vertentes. Dentro do kardecismo vai ser espírito, né? Enfim, não está encarnado, tá? No contexto geral, independente de qualquer religião, vai mudar apenas a nomenclatura, vivo ou morto, ok? Então, vamos falar dos mortos que ficam perambulando por aí. Alguns são humanos que já viveram aqui, que por diversos e milhares de motivos, cada um tem os seus, não seguiu o seu caminho do lado de lá, né? Não teve o seu propósito, não quis dar sequência, às vezes porque é muito apegado ao material, porque era muito apegado a alguém, porque a família não cumpriu com o que falou, com o que prometeu, com o que pediu, enfim. Cada um, como eu falei, vai ter o seu motivo. Tem uma média dentro de alguns conhecedores aí que eles colocam de que mais de 80% dos mortos ficam vagando por aí. Eu não vou dizer que seria 80%, mas realmente são muitos, tá? Quem tem mediunidade de visão sabe do que eu tô falando. Quem tem mediunidade auditiva também ouve os burburinhos. Quem tem empatia e muda mediunidade empática, e muda constantemente de humor ao passar em algum lugar, ao estar em algum lugar muito cheio, muito lotado, ou a ir a bares, mercados, cemitérios, hospitais, são ambientes naturalmente um pouco mais carregados, mais densos, quanto a energias dos que foram. Por quê? Porque muitos estão ali tentando se alimentar, consumir da sua bebida e etc. Inclusive, muitos desses que não vão na sua missão, que não querem dar sequência e que estão do lado de lá com fome, sede, eles se aproximam de pessoas encarnadas para tentar se alimentar através delas. Então significa que eu tô dividindo, comendo por dois. Não, meu bem, o seu plasma, todos nós plasmamos, uns mais, outros menos, inclusive nós temos esse tipo de mediunidade, tá? Tem médiums que, entre aspas, alimentam, produzem mais esse tipo de plasma energético e que acabam servindo muito de alimento para outros espíritos que estão por aí e acabam atraindo muito desses espíritos também. São pessoas que normalmente precisam fazer uma sequência de demandas e de limpeza, e de entregas e de proteção muito maior do que outros tipos de médium, tá? Sobre mediunidades, deixa para um outro vídeo, tá ok? Mas só para vocês irem entendendo até eu chegar no ponto de incubos e súcubos. Então, bem, já sabemos que os mortos e os vivos têm esse tipo de relação entre alimentação. Eles não vão comer o teu salgadinho, eles não vão comer a tua feijoada, eles não vão beber do teu uísque, mas eles vão se aproveitar daquilo ao qual você está consumindo e vai transmutar em energia para eles se alimentarem. Então é aí que a gente chega no ponto de obsessores e dos espíritos que fazem mal pra gente, que estão do lado de lá. Alguns, não vou dizer a maioria, tá? Mas são espíritos que apenas querem se alimentar e estão com fome, sede, tá? Eles não sabem como se alimentar do lado de lá e querem suprir essa necessidade, querem suprir essa fome. Então eles ficam ali em alguns ambientes, como um exemplo, né?
Na frente do barzinho, na frente do boteco, na frente da gôndola de bebidas, locais onde trabalha com essa energia daquilo que ele quer se alimentar. É claro, a gente vai falar de bebida porque é uma energia etérica, é uma energia de éter, né? Então a gente trabalha consequentemente com o espírito com isso. Mas também tem aqueles que se alimentam de outros tipos de vício, pessoas que eram viciadas em alguma outra situação, em algum outro tipo de alimento em vida e que quando morrem vão atrás de pessoas que tinham o mesmo tipo de energia, que compactua com a mesma energia para poder se alimentar daquela energia. Então o que nós consumimos, nós transformamos também em energia no nosso corpo e daí a gente vai abrir determinados campos que são compatíveis com isso e é através disso que esses espíritos vão se alimentar. Alguns começam a gostar de se alimentar de outras pessoas, no caso, né, dos vivos, e descobrem outros mecanismos de se alimentar, através de brigas, de discussões, porque são energias muito ferrenhas. O amor, ele tem uma energia muito ampla, mas ele não é um tipo de energia ao qual as pessoas, os espíritos, consigam criar muita energia para eles. Eles conseguem receber cura, o que já é maravilhoso se a gente procurar esse tipo de visão. Mas tem muitos que estão do lado de lá que já não seguiram o seu caminho porque não querem a própria cura. Eles não queriam a cura deles em vida. Quando eles morrem, eles continuam não querendo. Então eles vão precisar aprender a querer pedir ajuda, a querer se curar, a buscar ajuda e a lembrar da espiritualidade do lado de lá. Aí a gente vem nesse contexto, né? Então se absorve ali alguns, a maioria que já está do lado de lá, que se alimenta, alguns aprendem que só aquilo dali não supre ou descobrem outras formas de se alimentar, ao qual precisa de muito menos energia, gasta muito menos energia deles para conseguir se alimentar. Aí vem na parte das brigas, aí vem os vícios como mais pesados, realmente envolvendo drogas e outras funções que para nós são ilícitas, então crimes de diversas maneiras, programas de quanto mais envolvidos melhor. Então assim, festas onde tem bebedeira, festas onde tem orgia, casas ao qual trabalham esse tipo de energia, ambientes ao qual trabalha esse tipo de energia. Então agora nunca mais vou pisar na balada, nunca mais vou pisar no boteco, nunca mais vou pro motel, nunca mais vou pra zona. Não, meu bem, você pode continuar indo, você só sabe agora qual tipo de energia que frequenta espiritualmente os locais. E daí você pode se proteger, pode se cuidar, toma um banhozinho de limpeza. Não significa que você não precisa ir, pelo contrário, se você se sente bem, vá. Não é para ficar em casa trancado, vá viver, entendeu? Mas é para questão de conhecimento energético. É necessário conhecer as energias para você poder se proteger, principalmente quem está buscando informação espiritual, principalmente quem está sentindo as energias sendo sugadas, tá bom? Aquele cansaço absurdo que não sabe de onde que vem, que de repente está lá bocejando no meio do dia do nada, que não tem nem motivo aparente, descansou a noite toda, de manhã não rende porque está cansado. Tem alguma coisa ali à sua volta que está te sugando a sua energia vital. E é isso que você precisa cuidar. Será que são as companhias? Será que são as pessoas? Será que é você mesmo? Analisar todo esse contexto. Um outro vídeo, além da mediunidade, vai ser sobre os locais e as energias desses locais. Então, calma, tudo no seu tempo. Vamos falar hoje sobre a parte espiritual. E aí nós chegamos nessa alimentação energética de brigas e de lugares e de ambientes e de orgias e tudo mais, aos, vamos dizer, hierarquicamente um pouquinho mais evoluídos e que na grande maioria nunca nem foram encarnados, tá bom? Esses seres são chamados de incubos e súcubos. Incubos seria a versão masculina e súcubos seria a versão
feminina. Por que eu coloco entre aspas? Porque são energias. Não significa que seja homem ou mulher. São energias masculinas e energias femininas, as quais esses espíritos aí, alguns chamam de demônios, inclusive, mas cada um a sua vertente, né? Não está encarnado, pode ser espírito, pode ser elemental, mas não está encarnado, tem uma outra vertente. Para ficar no tete a tete mais prático para vocês entenderem, vamos chamar todos de espíritos, tá bom? Então, assim, esses espíritos, entre aspas, um pouco mais evoluídos, né? Uma hierarquia mais alta, na verdade, eles nunca nem foram encarnados. Eles já são de outros patamares energéticos, ao qual eles não têm uma figura humana. Eu vou deixar uma fotinha aqui em algum canto desta tela, vou pedir para editarem, com a imagem do masculino e do feminino, do súcubus e do incubus, ok? Incubus masculino, súcubus feminino. Esses espíritos, eles se camuflam dentro, inclusive, de sonhos, para se comportarem da maneira a qual você vai liberar a sua energia sexual. Então, assim, sonhei com a Angelina Jolie que estava fazendo um sexo nervoso. Meu bem, a probabilidade disso ser um súcubus é muito gigantesca. Especialmente se ao acordar você está cansado, esgotado, sem energia, que você parece que tem um ombro nas costas, ou ainda aconteça algum tipo de paralisia do sono, que é a qual você vai se sentir preso, sufocado, como se algo estivesse em cima de você. A maioria das pessoas relata o sentir um peso no tórax, como se a pessoa tivesse uma criatura em cima, e realmente essa a sensação que os incubos e os súcubus provocam, tá? Lembrando, né? Pode ser aí o Brad Pitt ou a Angelina Jolie, tanto faz, tá bom? Só tô dando um exemplo, porque eles criam essa imagem de sonho, de ilusão. Então, é um desejo que você tem latente, ou trazem para você alguma imagem de outra pessoa com quem você tem algum contato, ou já teve, ou tem algum desejo de ter contato sexual muito forte. E eles se transformam num sonho para você, apenas para sugar a sua energia sexual, que aliás é a sua energia vital. Para quem não sabe, o nosso chakra raiz, o nosso chakra sexual, ele é o responsável pelo nosso aterramento com a terra. Ele é o responsável pelo fluir dos nossos caminhos. Ele é responsável por equilibrar todo o nosso corpo, inclusive com o espiritual e com o espaço, vamos dizer assim. Então, se você está com sua energia vital, com a sua energia de vida sendo sugada, como você imagina que vai estar a sua vida? Cansativa, exausta, o negócio não vai, o negócio não anda, não rende e parece que nada dá certo. Por quê? Porque esses espíritos podem estar sugando a sua energia através desse chakra. Então, o que você vai fazer? Limpezas, banhos, defumações, mudanças de comportamento, faz aí uma semana sabática, sem sexo, sem masturbação, sem videozinho aleatório, sem pensar, tá? Vai se controlando. Para muitos isso é extremamente difícil. E lembre-se, isso é um tipo de obsessão. Então os espíritos estão acostumados ali a ficar sugando quando você começa a deixar de fazer alguma coisa ao qual dá suprimento energético para eles, eles vão fazer de tudo na tua mente para ficar buzinando, buzinando, buzinando. Fazem inclusive pessoas que você não tem nem contato aparecerem para ver se você resolve sair fazer uma festinha, tá? Então, assim, se cuide, tá? Principalmente em incubus e súcubus, é muito energia sexual. Então, quem tem vício, quem assiste muita pornografia, quem tem aí outros comportamentos atípicos sexuais, tem que sim tomar um cuidado. Claro que pode ser da personalidade, do gosto, não estou dizendo que você
Só porque você tem um gosto que não é, entre aspas, um padrão da sociedade, você tem um súcubus ou um incubus. Não é isso, é questão energética. Você vê o teu comportamento, o teu padrão, aquilo te afeta ou não, tá? Se te afeta, dá um tempo. Se está descarregando a sua energia, dá um tempo, se reequilibra, se recompõe, faz um teste de novo. Se você percebeu, né, no segundo teste aí que realmente isso está te fazendo, então você precisa trabalhar essa energia sexual, trabalhar o comportamento. Às vezes pode vir aí de uma outra vida, pode vir de uma outra situação ao qual você tenha acontecido algum abuso, pode ter vindo de algum trauma. Trabalhe a autocura e o cuidado energético. Imagine o teu campo áurico sem nenhum buraco, cheio de escudos. Isto é quando você está em equilíbrio. Por mais que tenha espíritos em volta ou aonde você vai, sejam os seus obsessores, de outras pessoas ou qualquer outra coisa à parte, quando você está dentro da sua energia centrada, equilibrada e trabalhando ela, nada te afeta. Às vezes uma coisinha ou outra passa, mas não significa que vai te afetar. Por quê? Porque você está mantendo o seu equilíbrio, a sua áurea tá ok, tá inteira, não tá, por mais que leve porrada, você tá sentindo a porrada, mas você consegue se proteger, consegue se defender e isso não te atrapalha, tá? Só um alerta de como é que trabalha com eles. Muitos dizem ainda a respeito de que as bruxas trabalham com demônios, incubos e súcubos. Trabalho, meu bem, eu trabalho bem longe deles, entendeu? A gente trabalha bem longe deles, tá? Embora algumas deidades carreguem essas falanges, porque elas trabalham justamente com quem precisa de cura e de ajuda. Então, esses espíritos que estão cheios de vontade de cura, eles vão atrás das deusas, eles vão atrás das pombogiras, eles vão atrás dos médiums ao qual passam pelos lugares aonde eles frequentam para pedir ajuda. Apenas porque eles não querem mais aquela vida, tá? E os incubos e os súcubos não são só figuras inanimadas. Eles também têm suas falanges, eles também têm seus escravos, seus serviçais. É tudo hierárquico na espiritualidade, tudo. Ninguém ultrapassa a hierarquia. Ninguém. Tudo tem um tempo de aprendizado, de evolução e de conhecimento de energia. Quem acabou de desencarnar vai virar um incubus, um súcubus? Não. Mas se já tiver a energia de abuso sexual, provavelmente vai ficar no meio deles sim, até que reconheça o sofrimento e a dor que causou em outros por si só e peça ajuda para quem anda no meio deles oferecendo ajuda. Então, antes de falar alguma porcaria no sentido de bruxa só trabalha com incubos e súcubos e demônio, vai conhecer, vai estudar, tá bom? Beijinho!